Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. E dessa vez nossa videoaula é sobre calorimetria, isso mesmo, os efeitos que o calor provoca nos corpos, exatamente. A gente já sabe que calor é energia térmica em trânsito, energia térmica sendo trocada de um corpo para o outro, né? A gente já sabe que calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Isso aí, até que as temperaturas se igualem, o calor é trocado entre os corpos. Isso bem. Agora, o calor, além da questão da dilatação que a gente já estudou, ele provoca ou mudança da temperatura ou mudança do estado físico. Legal? Muda ou a temperatura ou muda o estado físico. Veja só, quando muda a temperatura, não muda o estado físico. E quando muda o estado físico, não muda a temperatura. Legal ou não? Então, ou o calor vai mudar um, ou vai mudar o outro. E aí, quando o calor muda a temperatura, a gente chama de calor sensível. E a formulinha é quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Ok? Você vê que temperatura tá na fórmula porque justamente é ela quem muda. Já quando o calor não muda a temperatura, mas muda o estado, aí a gente não vai ter a temperatura na fórmula, a gente vai ter algo diferente. A gente vai ter calor é igual a massa do corpo vezes o seu calor latente. E aí, senhoras e senhores, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter diferentes termos. Calor é calor, porém, é calor sensível quando muda a temperatura, é calor latente quando muda o estado. Então aqui é a quantidade de calor sensível envolvendo um processo, enquanto que aqui é a quantidade de calor latente envolvendo um processo. Tá bom? Vamos olhar especialmente cada uma dessas fórmulas, começando pelo calor. Beleza, tá aqui ó. A famosa fórmula Ki macete, onde aqui é a mesma coisa que temperatura, né? O que está escrito aí em cima é a mesma coisa que variação de temperatura. E a gente lembra que variação de temperatura é temperatura final menos a temperatura inicial. Legal? Temperatura final menos a temperatura inicial, esse é o nosso delta. Beleza? Show! Vamos olhar a formulinha, ó. O que essa formulinha está dizendo pra gente? Está dizendo que a quantidade de calor trocado é maior. Quanto maior for a massa do corpo, quanto maior for o seu calor específico e quanto maior for a diferença de temperatura. Veja, eu preciso aquecer 1 quilograma de água e 100 kg de água. Onde eu vou precisar de mais calor? 100 kg de água. Diretamente proporcional. Eu vou aquecer água e vou aquecer ouro. Água e ouro foi o exemplo que a gente está sempre usando, que tem diferentes calores específicos. Lembra? Caloria por grama por grau Celsius. A água precisa de muito mais calorias para variar os graus Celsius. A água tem um calor específico muito maior do que o ouro. Portanto, eu vou precisar de mais energia para aquecer a água, melhor, para aumentar a temperatura da água do que aumentar a temperatura do ouro. Então quer dizer o quê? Maior o calor específico, maior a quantidade de calor. Beleza? Show! Outro aspecto. Eu quero aquecer 1 kg de água. Então a massa é a mesma, o calor específico é o mesmo. Tenho duas amostras de 1 kg. Só que uma eu vou aquecer de 30 para 40. E a outra eu vou aquecer de 30 para 90. Onde eu vou precisar de mais energia? De 30 para 40 ou de 30 para 90? É óbvio, né?
De 30 para 90 a gente vai precisar de mais energia. Logo, o que eu quero dizer para vocês com essa reflexão aqui é que a gente vai ter, quanto maior for a variação de temperatura, também maior o calor trocado, tá? Eu só quero que você fique bem atento em relação a essa questão, além do delta em si, esse cara aqui é o cara que vai dizer pra gente, tipo, é caloria por grama por grau Celsius, é quilocaloria por quilograma por grau Celsius, é joule, é quilojoule, enfim, é esse cara aqui, o calor específico, quem vai ditar praticamente todos os exercícios, vai ditar a regra de quais unidades eu vou ter que usar para massa e para temperatura, tá? Então eu quero que você fique atento no que macete em relação ao calor específico, que esse cara vai meio que dizer, né, pra gente qual a unidade desse cara, qual a unidade desse e qual é a unidade desse. Tá legal? Esse é o calor sensível onde tem variação de temperatura, beleza? E aí a gente tem o calor latente que tá aqui, né? O calor latente que muda não a temperatura, mas muda o estado físico. Aí vamos lá, quanto maior a massa do material que eu quero mudar de estado físico, maior a quantidade de calor trocado. E esse cara aqui é o calor latente para cada substância em cada mudança de estado. Então vamos lá, eu tenho o calor latente de fusão da água, de ebulição da água, de solidificação da água, de sublimação da água, eu tenho calor latente de fusão do álcool, de ebulição do álcool, de solidificação do álcool. Para cada substância e para cada mudança de estado físico dessa substância, a gente tem um calor latente. Tá? Então aí você vê que temperatura não está presente, porque temperatura não se altera durante a mudança de estado físico. Beleza? Vamos lembrar de um outro aspecto? Calor positivo é calor absorvido. Calor negativo é calor cedido. Cuidado com isso nos exercícios, tá bom? Calor sensível mudando temperatura, calor latente mudando estado físico, sinal positivo recebido, sinal negativo perdido. Cuidado com as unidades, observa bem o calor específico e o calor latente, né? Lembrando, fazendo a comparação entre calor específico e latente, o calor latente, galera, o calor latente, ele vem como caloria para cada grama, ele vem como quilocaloria para cada quilograma, pode vir como joule, pode vir como quilojoule, enfim, fica atento. Observa que aqui a gente não tem o componente da temperatura, como tem no calor específico, justamente porque é mudança de estado físico, né? Calor latente, beleza? Que macete para lembrar de calor sensível e que mina linda para a gente lembrar de calor latente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma boa revisão, que vocês tenham aprendido. E obrigado pela audiência e tchau!